meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje o assunto Banco Central do Brasil. Com certeza eu desconheço o concurso de carreiras bancárias que pelo menos cobre aí um assunto de Banco Central do Brasil, né? Professor, e aí, né? E aí vou passar para vocês algumas instruções, né? Esse assunto aqui, né, Banco Central do Brasil, tá, o Banco Central do Brasil, né? Aí deixa eu trocar aqui o canetão, que o canetão preto está melhor. Tá, ó, Banco Central do Brasil, você tem que assistir primeiro essa aula, ó, essa aula, beleza? Estou dizendo assim, para você ficar com conhecimento top, um conhecimento diferenciado, para você ser aprovado no concurso aí, qualquer concurso de carreiras bancárias do Brasil, tá? Segundo, tá, eu fiz uma outra aula chamada Autonomia, ó, Autonomia do Banco Central do Brasil, né? Pela Lei Complementar 179 de 2021 ou 2020, alguma coisa assim, beleza? 2020, ok. Terceira aula, tá? Política, ó, política monetária. Ó, política monetária, tá? Então, isso aqui é para você entender aí, né, tudo que diz respeito aí ao Banco Central do Brasil, né? E claro, como extra aqui, eu digo para você o seguinte, que outra aula muito importante, ó, é a política cambial. Tá? A política cambial, inclusive, é uma aula enorme, maior do que todas essas aqui juntas, né? Então, nós temos aqui, tá, o conjunto de aulas aqui para você acertar 100%, né? Aí eu digo para vocês, cara, ó, aqui de 10 questões, você pode ter certeza que pelo menos 2 a 3 questões versarão sobre esses assuntos aqui, ó, tá? Versarão sobre esses assuntos aqui. Tá? Então você tem que assistir todos esse conjunto de aulas aqui para que você tenha aí uma reação de conteúdo aí, uma aderência ao conteúdo de forma bastante aproveitosa, né? Então vamos embora. Vamos para a aula, já começou a nossa aula, claro, né? Passei essas orientações. Professor, por que você dividiu? Cara, René Descartes, você melhor dividir para você concentrar os assuntos, né? Tá certo? Porque senão vai ficar uma aula muito longa, tá? Muito longa. E aqui a gente dividiu os produtos, né? Então, Banco Central do Brasil, Bacen, olha aí o prédio, é um lindo que fica lá em Brasília, né? Ok, no setor bancário. Professor, e aí? Cara, mesma coisa. Clicar aqui, você vai lá no site do Banco Central, vai clicar aqui no Banco Central do Brasil, cara, e vai fuçar, vai ler, vai estudar na fonte. Tá? Você tem que fazer esse dever de casa, senão você não vai conseguir progredir. Você não vai conseguir progredir, você tem que fazer esse dever de casa aí. Bacana? Então vamos embora, né? Lembrando que o Banco Central do Brasil é um órgão supervisor vinculado aqui ao Conselho Monetário Nacional. Com a LC 179, o Banco Central recebeu uma maior autonomia por parte do governo do Brasil, né? Fechou, vamos lá, né? O Banco Central, ele vai estar regulando todos esses produtos aqui, ó. Bancos e caixas econômicas, administradoras de consórcio, cooperativa de crédito, corretoras e distribuidoras, instituições de pagamentos e demais instituições não bancárias também, né? Ok, o Banco Central do Brasil também, já você tem que entender, né, que o Banco Central do Brasil ele foi criado em 1964, né? 64, é uma autarquia federal vinculado ao Ministério da Fazenda e que tem como missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e de um sistema financeiro sólido e eficiência, né? Eu tenho que contar aqui um pouco a história do Banco Central, tá? Um pouco a história do Banco Central, né? Então nós temos aqui, ó, tá? Antes de 1964, tá? Beleza? Ok, né? O que acontece? Isso aqui antes é antes da lei, né? Eu coloquei antes da lei 4.595 de 64. Beleza, né? Antes, nós tínhamos aqui o Ministério da Fazenda. Lá no Ministério da Fazenda, nós tínhamos uma superintendência
Dá uma superintendência chamada de moeda e crédito. Beleza, né? Tinha uma superintendente vinculada. O que acontece aqui, né? Antes, né? Antes. Então, isso aqui antes fazia parte da administração pública direta. Depois, tá? Ele passou a ser uma autarquia. Isso aqui foi transformada numa autarquia. A autarquia faz parte da administração pública indireta. Ok? E aqui ela passou a ter o quê? A supervisão, né? Passou a ter supervisão. Beleza, né? Aqui ficou, tá? Aí, até a LC 179 de 2021, onde transformou essa autarquia em autarquia especial, concedendo mais autonomia. Autonomia. Ou seja, quis separar definitivamente o assunto, né, moeda e crédito, do fator político do Brasil, e com certeza isso aí nos ajuda bastante aí para salvar nosso país contra os vampiros, né, que só querem sugar e roubar nosso país, né? Tá? Isso aqui é independentemente de governos. Só uma história para vocês terem uma ideia, né, do Banco Central. Então nós vamos começar esse estudo aqui, vamos caminhar para lá, né? Então lá em 1964, apagando aqui, já fizeram essa anotação aqui, é muito importante vocês terem essa ideia aqui, tá? Em 1964, através da lei 4.595, nós tivemos uma reformulação no sistema bancário brasileiro, tá? Uma grande reformulação, e aí foi criada uma autarquia federal, tá certo? Vinculada ao Ministério da Fazenda. Hoje, o Banco Central não é vinculado ao Ministério da Fazenda, tá? Não é vinculado e não há subordinação, nem não há subordinação. Tem como missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente, né? Então, isso aqui são a missão, né? A gente vai falando sobre isso. Vamos embora, né? Então, se a gente for colocar assim, professor, Banco Central, e aí, cara, essa aula aqui é uma aula fantástica que eu tenho que passar para vocês, né? Então, primeiro, o Banco Central é o banco dos bancos. Professor, Banco Itaú tem uma conta no Banco Central. Bradesco tem uma conta no Banco também, todos. Então, Banco Central é o banco dos bancos. Tá? Ele é o órgão regulador, né? Ó, depósitos compulsórios e redescontos de liquidez. Então, todos os bancos são obrigados a depositar, tá, um percentual que é chamado depósito compulsório, que a gente vai detalhar esse cara aqui, muito ele, principalmente lá na aula de política monetária, né? Então é o banco dos bancos, né? E o redesconto de liquidez. A política de redesconto é como se fosse o cheque especial dos bancos, né? Então todos os bancos têm uma conta no Banco Central. Nessa conta no Banco Central, ele é obrigado a fazer o depósito compulsório com percentual sobre o valor dos depósitos à vista, e quando o banco precisa de um cheque especial, é chamado de redesconto, ele usa é como se fosse o cheque especial normal também lá, né? Ele, além disso, ele é o gestor do Sistema Financeiro Nacional, ele dita normas, autorizações, a fiscalização, a intervenção e assim por diante. É um grande gestor, né? E com a autonomia do Banco Central, ele passou a ser maior gestor ainda, aí, teve mais poderes, né? Ele é o grande executor da política monetária. Tá? O que é política monetária, né? A política monetária nada mais é do que, ó, de colocar a quantidade de moeda em circulação. Ó, em circulação. Aí, ó, tá? Em circulação. Que tem que ser com muita prudência, né? Por exemplo, já falei isso, ó. Vamos supor que um país tem um PIB de 5 trilhões de dólares, não é isso? Aí você tem aqui, ó, cenário 1, né? Você tem 5 trilhões de dólares correspondente à moeda, à unidade de consumo aí, ó. Ó, em circulação, isso aqui está estável. Aí você tem o segundo cenário, ó.
você tem aqui, ó, 7 trilhões de dólares de moeda em circulação. Aqui você vai ter inflação. Inflação. Tá? E o terceiro, tá? Você tem aqui 4 trilhões de dólares. Aqui você tem uma deflação. O ideal é 1, né? Por quê? Porque você vai ajustar os meios de pagamentos, né, à atividade econômica do país, tá? E aí, claro que nós temos grandes instrumentos aí de política monetária que regula a quantidade de dinheiro em circulação, tá? É isso que tem sido cobrado aí nas bancas de concurso, em especial pela banca Sens Gran Rio, tá? Então ele tem aí, ó. Então como é que ele vai ser o executor da política monetária? Ó? Determinação da taxa Selic, controle dos meios de pagamento, liquidez no mercado, orçamento monetário, instrumento de política monetária, são as grandes ações. Banco dos bancos, tá aí, ó, banco dos bancos, banco emissor, perdão, né? Emissor do meio circulante e saneamento do meio circulante, né? Quando está precisando de dinheiro, ele vai lá e faz a intervenção, né? E finalmente, nós temos ainda mais duas aí situações, que ele é o banqueiro do governo, tá aí, ó. Banqueiro do governo, financiamento do Tesouro Nacional via emissão de títulos públicos, tem uma aula sobre isso, então ele é o banqueiro do governo. Administração da dívida pública interna e externa, gestor fiel e depositário das reservas internacionais do país, representante junto a instituições financeiras internacionais do sistema financeiro nacional. Então, é o banqueiro do país, né? Professor, como assim? Pô, teve aí, né? Teve aí, né? Nós tivemos aí, por exemplo, né, um déficit orçamentário. Aliás, né, um déficit aí financeiro, em um exercício qualquer. Há uma necessidade de financiamento do setor público de 100 bilhões de dólares. Pronto, entra em ação quem? O Banco Central. Quem vai emitir os títulos vai ser o Tesouro Nacional e ele vai custodiar ela tudo via títulos lá no Tesouro, né? Tesouro direto, bacana. E claro, ele é o grande centralizador do fluxo cambial, tá? Autorizações, registro de fiscalização aqui de câmbio. Câmbio é moeda estrangeira. Beleza, vamos lá, vamos continuar. A lei, né, que criou a Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, né? Aí, ó, instituição, né? Criou, ó, dispõe sobre as instituições bancárias, monetárias, que cria o Conselho Monetário e dá outras providências, né? E aí lá no artigo 8º diz, né, ó, a atual superintendência da moeda e do crédito é transformada em autarquia federal, tendo como sede e foro capital da República, sob a denominação Banco Central da República do Brasil, com personalidade jurídica e patrimônios próprios, este constituído de bens, direitos e valores que lhes são transferidos na forma desta lei, e ainda a apropriação dos juros e rendas resultantes da data da vigência da lei, disposto no artigo 9º do decreto tal, ok, né? Dispositivo que ora é expressamente revogado, né? Tinha que ter revogado isso lá no final da lei, mas tudo bem, né? Parágrafo único, olha aí. Então, o banco, né? Olha, ó. Os resultados obtidos pelo Banco Central do Brasil, consideradas as receitas e as despesas de todas as suas operações, serão, a partir de 1º de janeiro de 1988, apurados pelo regime de competência e transferidos para o Tesouro Nacional após compensados eventuais prejuízos de exercícios anteriores, né? E aí, professor, cara, é um banco. Se é um banco, ele vai ter resultado positivo ou negativo. Se positivo, quem que é dono do banco? República Federativa do Brasil, ele vai receber os dividendos, tá certo? Os lucros e prejuízo. Aí também o Tesouro vai ter que arcar, tá? Então isso que diz aqui, esse parágrafo único do artigo 8º. Aí nós vamos ter que ir, esse assunto aí ele foi disciplinado, tá certo? Ele foi disciplinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, lá de 2000. O que diz? Olha só, o resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, essas reservas são reservas internacionais, constitui receita do Tesouro Nacional. Olha, é o resultado, né? Ok, e será transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais pelo Conselho Monetário Nacional. Para concurso, tem que saber que a apuração do resultado do Banco Central ele é semestral. E o seu balanço tem que ser aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. Detalhe, deve ser transferido até o 10º dia útil subsequente à aprovação. Professor, e se der lucro, se der negativo? Ao contrário, constituirá a obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica do orçamento, ou seja, o Tesouro Nacional
vai estar pagando esse resultado negativo, né? Ok, né? Competência do Tesouro. Compete ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhes são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Aqui deixa bem claro, né, a situação do Banco Central em relação ao Conselho Monetário Nacional. E se você está assistindo essa aula, particularmente, eu acredito que você já assistiu a aula do Conselho Monetário Nacional. Tá certo? Eu acredito que você já assistiu essa aula lá do Conselho. Por que eu estou dizendo isso? Cara, porque lá no Conselho eu trago lá a composição do Conselho, que inclusive o presidente do Banco Central tem assento ao Conselho. Então a gente entende claramente que ele tem que obedecer aí às resoluções do Conselho, né? Competências privativas do Banco Central. Beleza, né? Ó, emitir papel moeda metálica nas condições de limites autorizadas pelo Conselho. Ok, o que acontece, né? Esse aqui nós tivemos uma alteração legislativa que retirou de competência do Conselho Monetário essa prerrogativa de autorização da emissão de moeda. Então, hoje, o Banco Central que autoriza e emite a moeda no país, né? Executar o serviço de meio circulante. O que é meio circulante, né? É a soma de do total de cédulas e moedas em circulação em um país que está em posse do público ou dos bancos, né? Então, meio circulante, um meio de pagamento, tá? Aí nós temos aí cinco tipos de meio de pagamento, M0, M1, M2, M3, M4, M5, aliás, 6 tipos de meio de pagamento. Professor, qual que é a aula que a gente vai estudar com detalhes o meio de pagamento? Vai ser a aula da política monetária, que é a próxima aula. A gente tem que saber disso, né? Fechou? 10, né? Ok, né? Beleza, né? Opa, vamos lá. Banrisul, né? Banrisul, olha aí. O gerenciamento do meio circulante para garantir à população um fornecimento adequado do dinheiro em espécie é de competência de quem? Claro, Banco Central do Brasil. Aí uma questão muito fácil essa aqui, muito tranquila essa aqui, né? Beleza, vamos lá, né? Terceira competência, vem comigo aqui, ó. Determinar o recolhimento de até 100% do total dos depósitos à vista e até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através do recolhimento em espécie de ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, a forma de condições por ela podendo ser, né? Então, o que acontece aqui? O recolhimento, o que é isso? Aqui é o recolhimento compulsório. Tá aí, ó. Então, esse aqui é o quê? É o depósito compulsório. Olha, ó, depósito compulsório. Então, atribuído ao Banco Central do Brasil. Então, ele pode instituir, ó, atenção, ó, depósitos à vista, ó. Ó, depósito à vista. Ó, até quanto? Até 100%. Outros, né? Ó, tá dando essa a competência privativa, né? Outros depósitos, né? Ó, outros até 60%. Tá aí. Né? Aí, ó. Beleza, tá escrito, tem que saber? Tem que saber. Professor, o que é depósito à vista? É aquele depósito captado através de contas correntes. Contas correntes. Onde o banco tem zero de custo de capitalização. Eu sempre digo, aula de intermediação bancária é fantástica sobre isso, né? Então, o banco trabalha com o quê? Com o dinheiro dos outros, né? Aí, depósito compulsório. Tem que saber? Tem que saber, tá? Aí nós temos aqui, ó, mais um link, ó, estabilidade financeira, recolhimento de compulsórios. Vai lá, clica lá. Importante esse cara aí. E aí o seguinte, o que acontece com o depósito compulsório? Ele pode estar fomentando, né? Ele pode ter, ó, adotar percentuais diferentes em função, olha o critério da regionalidade aqui, né? Tá? Ó, as regiões macrogeoeconômicas, ó, dá prioridade que atribui às aplicações da natureza das instituições financeiras,
determinar o percentual que não serão recolhidos desde que tenham sido reaplicados em financiamento da agricultura sob juros desfavorecidos e em outras condições por eles fixadas, né? Ou seja, o depósito compulsório pode ser diferente para determinado segmento, setor, localidade, região, tá? Para quê? Para incentivar. Professor, como assim depósito compulsório? Aqui vou explicar agora para você, tá? Preste atenção para tudo que está fazendo, tá? Multiplicador bancário. Então vamos lá. Primeiro, você pega 400 pila no bolso. Você vai lá e deposita no banco qualquer, 400 pila. Depósito compulsório, 20%. Beleza, né? Depósito compulsório, 20%, tá? E aí você vai pegar R$80, você vai transferir para a conta do banco, no banco lá do banco, seu banco, para o Banco Central, R$80. Ele ficou com 320 na conta. Ele vai emprestar esses 320. Segunda operação, né? Emprestou para uma pessoa, essa pessoa depositou na conta dele, 64% ele recolhe para o Banco Central, o banco sobrou 60% e vai indo. No final, esses R$400, tá? Você gerou 2.000 de dinheiro. É 2.000 de dinheiro, ou seja, você criou um cara chamado o quê? Moeda circulante, né? É moeda aqui, ó, você fez uma moeda aqui chamada moeda escritural, tá? Olha que coisa legal, né? Moeda escritural. Então, esse aqui é a tendência, tá? Isso aqui é a tendência. Então, isso aqui é o multiplicador bancário, ele retira dinheiro. Política monetária, professor, o banco ele quer reduzir a quantidade de dinheiro em circulação. Beleza, ele aumenta o percentual, coloca 50% ali. Se ele colocou 50% aqui, ele vai reduzir bastante, né? A quantidade de dinheiro assim foi utilizado. Ou ao contrário, na pandemia, por exemplo, na pandemia ele parou a atividade econômica, o dinheiro parou de circular, porque dinheiro faz dinheiro, tem que circular. O que o banco fez? O Banco Central, ele reduziu de 20% para 17% o valor do compulsório. Para quê? Para aumentar a oferta. Conclusão, né? O redesconto é um grande instrumento da política monetária porque regula a quantidade de dinheiro. Nós vimos que a missão do banco é o quê? Ter estabilidade dos preços. O que é estabilidade? A quantidade de dinheiro em circulação, tanto dinheiro escritural quanto moeda metálica, né, que a gente fala, papel moeda e moedinha mesmo aí, né, ela esteja o quê? De acordo com o valor dos produtos, tá? O valor dos produtos. O que é inflação? Inflação não retrata o valor real das coisas. Por exemplo, tá? Vamos lá, vamos usar o exemplo aí famoso, né, da picanha, né? Antes da pandemia, 1 quilo de picanha, sei lá, era R$40, beleza? Durante a pandemia, a picanha foi para R$120. E aí, professor, cara, quantidade de dinheiro em circulação, né? Por quê? Porque o governo brasileiro colocou muito dinheiro em circulação para poder aí gerar a economia. Vamos embora, a gente vai falar mais sobre isso, né? Vamos lá aqui, né? Receber os recolhimentos compulsórios, de que trata o inciso anterior, e ainda os depósitos voluntários à vista das instituições financeiras, nós temos, né, lá do tal do artigo. Então, tem depósitos voluntários. Então, tem os recolhimentos compulsórios, os depósitos compulsórios, que a gente já acabou de ver, que pode ser até 100% dos depósitos à vista, ou 60% de outros, né? E, entre outros, pode ter depósitos a prazo. Então, o que acontece, né? Depósitos voluntários, né, à vista, né? O que acontece? Cara, o banco é o seguinte. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.